Olá, eu engineers, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na companhia da Jéssica Lanussi, uma querida, muito obrigada por estar aqui. E ela vai contar um pouquinho da história de vida dela aqui na Irlanda. A Jéssica hoje ela trabalha como Quantity Surveyor e ela vai contar um pouquinho pra gente como que foi para ela chegar nessa vaga de trabalho e como que foi a experiência dela até aqui. Jéssica, muito obrigada por ter vindo, antes de mais nada. E Obrigada. eu que agradeço, de verdade. E assim, sabe que é muito legal isso que você está fazendo, trazer todas essas histórias para as pessoas, que são histórias motivacionais, que eu tenho certeza que tem muita gente ali atrás, como eu, como você um dia esteve, tá, e assim, procurando palavras de conforto e palavras de determinação. Sim. E é graças às pessoas que nem você que esse canal tá funcionando. Então, assim, muito obrigada de verdade por dedicar seu tempo, por vir aqui, por dar um tempinho pra gente pra poder contar a sua história. E, por favor, se apresente para os nossos engineers que estão ali atrás da telinha. Então, meu nome é Jéssica, eu sou de Goiás, eu sou formada em Engenharia Civil, me formei em 2017 e me formei em janeiro de 2017, junho de 2017 vim embora para Irlanda. Então, a minha experiência profissional era só no meu tempo de estágio. Estagiei 3 anos na área de orçamento, na área de planejamento de obras, também estagiei na área de levantamento de quantitativos, na área de projetos, e foi com essa experiência que eu comecei a procurar um emprego na Irlanda. Eu vim para Irlanda, então, em 2017, não era um sonho meu, eu embarquei no sonho do meu marido, que na época era meu namorado, e assim, mas eu vi a oportunidade de viver uma nova experiência, eu vi a oportunidade de aprender meu inglês, que a gente sabe que para nossa área é muito importante, e eu não tinha essa percepção. Acho que para todas as áreas, né? Hoje em dia, Exato. Acho que para todas as áreas. É essencial você ter pelo menos um conhecimento básico do inglês. E eu não tinha nada. E então a gente veio, eu vim como estudante. Mas pera, me conta melhor essa história assim, porque é uma mudança de vida. É uma mudança de vida. E era o sonho dele. Então, assim, além de ser muito amor, né? Isso. Fica a dica aí. Porque é muito amor, gente. Você larga tudo. Família, amigos, o que você tá acostumado. Você estava trabalhando. Eu estava trabalhando. Sei lá, tudo pra uma aventura que naquele momento ainda não era nem o seu sonho. Isso, não era o meu sonho. Eu acho que foi um conjunto de coisas, porque eu não estava muito satisfeita no meu trabalho. Eu não estava satisfeita com, assim, as perspectivas não estavam boas. Tanto que depois de 7 meses que eu estava na Irlanda, a empresa que eu trabalhava, ela abriu falência. Então, assim... Foi ótimo. Exato. Foi uma coisa que no momento que eu estava pensando em vir, eu até conversei com a minha mãe falou, Jéssica, olha, não se apega não, eu acho que você tem que ir sim. Então, acho que foi o meu gás, falar, tá, minha mãe falou, então tô liberada. Ai, igual eu. Obrigado, mãe. Muito obrigada, mãe. Então, quando ela falou, vai, eu acho que tem que ir, eu falei, tá, então tô preparada, eu vou então embarcar nessa aventura. E aí a gente veio. Querendo ou não, a gente ter a aprovação dos pais. É muito importante, sim. Eu acho que, pra mim, é uma coisa bem importante, assim, ter a aprovação dos pais. E assim, então a gente veio, embarcou nessa aventura, tudo muito novo, não falava nada de inglês. O meu esposo, ele já falava alguma coisa, ele já falava bem, aliás, que ele já tinha vivido fora há um período. Então, assim, só que eu via e eu não sabia nada da engenharia na Irlanda, e eu, de verdade, eu não vim pensando em trabalhar na minha área. Eu vim pensando em ficar um tempo, aprender o inglês e ir embora de volta pro Brasil. Era essa a minha cabeça. Então eu falei, eu não sabia nem, eu não fazia ideia como que era a área aqui. E aí entrei pro subserviço, igual todos os estudantes, né? Eu trabalhei de limpeza, limpava uma escola. E depois eu trabalhei como Customer Service num Shopping Assistant, numa sorveteria num shopping. Olha o nível do inglês melhorando aí, Melhorando, gente. Exatamente. Então, assim, isso é muito importante. Eu acho que eu sempre fui muito ativa, assim, em relação a isso. Quando eu vi que o meu inglês estava já melhorando,
E assim, no meu serviço, na limpeza, eu não falava, isso não me obrigava a falar, então eu falei, tá, eu preciso de uma nova experiência. Novo desafio. Um novo desafio, exatamente, preciso de um novo desafio, e é isso aí. E aí a gente foi, e aí eu comecei a trabalhar no sorvete. E aí eu tive... Emprego dos sonhos, por sinal, né, gente? Imagina, que deve tentação, ser. engordei lá, claro. Não existe uma mulher. Os homens emagrecem na Irlanda, gente, mas não existe uma mulher. Se você for uma mulher que mora na Irlanda e emagreceu, por favor, comenta aqui embaixo. Comenta porque eu não aqui embaixo, conheço. exato. Eu não conheço todo mundo que vem. Todas as mulheres que eu conheço aqui engordaram. Então, aconteceu comigo. Mas tá tudo bem, viu? É porque a comida é boa. Exatamente, porque a gente tá feliz. Exato. Então, aí eu estive no Brasil, demorei no Brasil, fui com 1 ano e meio, depois que eu tava aqui, foi quando eu fui no Brasil a primeira vez. E ainda naquela sensação de, sem saber se era aqui, era meu lugar, ou se não. E muito longe o sonho de encontrar um emprego na minha área. Eu tinha tido uma experiência em 2018, quando tinha 1 ano que eu tava aqui. Trabalhei 3 dias numa construtora. E assim, foi uma péssima experiência pra mim, porque eu coloquei muita expectativa pra fazer um trial de 4 semanas. E no meu terceiro dia, ele falou pra mim, olha, você não precisa voltar mais, eu tô entrando de férias, e você só tinha... A empresa era bem pequena, então tinha uma brasileira, inclusive, que trabalhava com eles. E ela, assim, ela era moça do RH, ela era que fazia o levantamento, ela era quantity surveyor, porque a empresa era pequena. Então lá, o tempo que ela ia gastar me ensinando ia ser muito tempo ia ser tempo perdido no caso dela, exatamente. Como que você conseguiu esse trial? Na escola, eu conversando com um colega, ele falou pra mim, você é engenheira civil? Eu falei, sou. Aí ele falou, eu tenho uma amiga que trabalha aqui. E ela trabalha numa construtora e eles aplicaram visto pra ela. Falei, mesmo? Foi quando eu dei um start. Nossa, existe visto aqui para engenharia? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade, exatamente. E aí ele falou, então eu posso fazer, né, a ponte entre vocês, pode mandar seu currículo. Eu mandei o currículo pra ele. E ela me procurou umas 2 semanas depois para uma entrevista. Eles estavam precisando de um quantity surveyor. E como era uma área que eu sempre gostei de fazer, mexer com parte de quantitativo, de custos, de cotação, então assim, era a área que eu estava mais, que inclusive é a área que eu trabalho, então era a área que eu estava mais procurando na época, exatamente, estava buscando isso. E aí, e a gente fez a entrevista, na entrevista estava ela e o chefe dela, que era o dono da empresa, e assim, ele me ofereceu o trial na hora, e eu já comecei. E daquele jeito, aquela expectativa danada. E assim, fui na escola, né, e já pedi, falei, olha, eu preciso tirar minhas férias, porque eu preciso trabalhar full time, né. E comecei. No meu terceiro dia, ele falou, olha, eu tô saindo de férias, eu acho que ela vai perder muito tempo te ensinando, e ela tem muita coisa pra fazer que ela vai ficar sozinha, então eu não acho que é um bom momento de ter uma pessoa nova na empresa. Mas foi um não, educadamente. Foi um não, assim, você não deu certo, você não tá apta pra vaga. E você consegue hoje identificar o porquê que você recebeu esse não naquele momento? Então, eu acredito que ele tava buscando uma pessoa com mais experiência com inglês melhor. Um pouquinho melhor. Qual que era o seu nível de inglês naquela época? Naquela época eu tava no intermediate, então meu inglês era assim, era bem conversável, mas assim, tinha pronúncia ruim. Pro dia a dia, mas pra uma questão técnica ainda pra era mim trabalhar no sorvete tava ótimo. Entendi. Mas pra eu trabalhar lá na empresa... Ainda não. Ainda não. E eles, na época, te deram alguma dica, nada, orientação do que você podia fazer? Foi frustrante por causa disso. Porque foi um não, tchau, obrigada, e nunca mais teve contato. Nunca mais tive contato, nunca mais... Então, naquele momento, eu meio que, desisti. Falei, quer saber? Eu tenho que voltar mesmo aqui no meu lugar. Muita coisa para aprender, porque o método construtivo é diferente. Então, são muitos termos técnicos que você tem que aprender. Muita legislação que no Brasil a gente não tinha não é igual, né? Então, algumas diferenças. E para mim era muita informação naquele momento e me deu um banho de água fria. Eu falei, desisti, não quero mais saber disso. Isso foi em junho de 2018. Em fevereiro de 2019 eu estive no Brasil. E assim, eu senti que não era o meu lugar mais.
Gente, isso é muito normal. Quando a gente volta pro Brasil, infelizmente, assim, quer dizer, não sei, mas acho que é a evolução, né? Eu O acho, crescimento que você tem. sim, não que eu não queira voltar. É claro que assim, eu tenho planos de voltar futuramente, mas não era o momento. Não era o momento de eu voltar e sem ter conquistado tanto quanto eu queria ter conquistado. E eu tinha a oportunidade de voltar e conquistar mais. A sensação que você tinha naquele momento é que você estava dando outro passo para trás, pra né? trás, se eu voltasse, entendeu? Então, assim, nas minhas férias ali, eu já falei, tá, é isso, eu vou vir só de férias nos próximos anos, mas meu lugar não é aqui no momento. Eu ainda tenho muita coisa ali. Eu tenho muita coisa na minha Irlandinha. Sim. E aí eu voltei, assim, com muito gás. Foi quando eu procurei uma consultoria e tive uma ajuda com meu currículo, com meu LinkedIn, que é muito importante. Ainda existem pessoas que não têm LinkedIn, que não acreditam no potencial do LinkedIn e não só na área de engenharia, em qualquer área profissional aqui. Então é muito importante. Gente, LinkedIn tem que ser seu melhor amigo se você quer procurar um emprego fora do Brasil. Até no Brasil, Até no Brasil, que agora, na minha época, 3 anos atrás, estava um pouco devagar. Ainda tinha muita contratação, assim, por meio por outros meios. Mas eu sei que hoje também no Brasil está muito em alta. Porque é uma ferramenta incrível, né? E eu acho que ajuda demais a vida dos recrutadores. Quando você tem um LinkedIn dentro do que você precisa ter, com todas as configurações, os recrutadores só jogam lá o que eles querem e aparecem várias carinhas. Então, assim, facilita a vida deles. Então, facilite a sua de conseguir um emprego. Exato. Arruma seu LinkedIn. Arruma seu LinkedIn. Deixa tudo pronto. Se você não tem dinheiro para uma consultoria, porque é um investimento, sim, né? Sim, é um investimento. Que às vezes vocês não estão conseguindo no momento. Gente, tem muitos vídeos, muitas dicas aí no mercado, gratuitas, tá? Então, assim, depois até eu coloco alguns links aqui embaixo para vocês darem uma pesquisada. A gente comenta bastante sobre LinkedIn também no canal, então fica de olho que a gente vai dividindo algumas informações com vocês para vocês tentarem fazer por conta. Exato. E uma dica muito importante para quem quer fazer por conta é você tentar encontrar um perfil de uma pessoa que se encaixa na sua, que se encaixa, assim, nas suas experiências profissionais e você pegar ali o inglês técnico da pessoa. Usar como referência. Exatamente. Usar como referência o perfil de uma pessoa. Exatamente. Porque é bem importante isso. Sim. Aí, então, você investiu no LinkedIn, investi no LinkedIn, investi em tudo. E aí, os recrutadores começaram a me encontrar. O meu currículo, assim, Quantity Surveyor é uma área que está muito em alta aqui. Então, assim... Está na lista de Critical Skills. Está na lista de Critical Skills, exatamente. Então, eu comecei a ter muita procura. E teve um dos recruiters que, assim, se interessou mais, marcou entrevista, a gente foi na entrevista. Fizemos ali e ele arrumou um trial pra mim de 4 semanas. Ai, meu Deus, né? As mesmas 4 semanas de antes. Foi isso que eu pensei quando ele falou, então, a empresa ofereceu um trial pra você de 4 semanas. Eu pensei, tá, se eu sobreviver ao 3º dia, já tô no lucro. Eu já tô no lucro, com certeza. E foi isso que aconteceu. Então, eu fui na entrevista, eu lembro a primeira vez. Depois, quando você fica, porque aquela coisa de entrevista já é no Brasil, na nossa língua, na nossa cultura, já é uma coisa que te deixa um pouco assim, ansiosa, um pouco tensa. Imagina se fazer uma entrevista profissional em inglês, entendeu? E assim, com 2 profissionais seniors lá. Então, assim, eu lembro quando eu olhei o rosto do meu chefe, pensei, ele não vai me contratar. Já fui naquela negação, porque eu já tava muito tensa em relação a esse trial. Eu não contei pra minha mãe, não contei pra ninguém. Pra não criar expectativas em ninguém. Falei, olha, eu vou só trabalhar e vamos ver como que vai ser. E aí na entrevista eles falaram, não, então vamos começar o trial, a gente... vamos ver essas 4 semanas, o que você acha da empresa, o que a gente acha de você. Então, assim, é um conjunto e a gente vê. E eu comecei o trial, eu só tive essa entrevista. Acho que é porque era pra ser... Realmente, não tive outra. E comecei e... O processo da entrevista em si. Foram perguntas muito técnicas ou, assim, realmente foram coisas mais dentro do seu perfil, dentro do que estava no seu currículo? Então, você em algum momento se sentiu muito... Não, porque no primeiro momento eu fiquei muito tensa, naquele momento de oi, tudo bem?
E depois, assim, eles falaram, a gente na entrevista falou até sobre a Irlanda, alguma coisa assim, bem... Legal. Sabe? Fluiu, exatamente. Mas assim, claro, ele, com o meu currículo ali, perguntou das minhas experiências. Em tal empresa, como que foi sua experiência? O que você fazia lá? E eu expliquei ali como tinha estudado no meu currículo. Outra coisa muito importante é você ir sabendo do que está falando no seu currículo. E uma segunda coisa muito importante para quem precisa de visto de trabalho, gente, saibam o processo. Porque eles não sabem, entendeu? E o interesse é seu, então você tem que mostrar para eles que é fácil. Mas então você não tem cidadania europeia. Exato. Aí ele fala, então, mas aí como é que vai ser? Então, se você já não tem cidadania, que aí já fica, vai te contratar? já é um bloqueio. Já é um bloqueio, exatamente. Mas só é bloqueio por causa do que você acabou de dizer. Eles não sabem. Exato, eles não sabem, eu percebi isso. Eles não sabem. Então, assim, você precisa explicar. E precisa mostrar que é fácil, porque foi difícil, às vezes, na sua época. Hoje a gente tem mais informações, igual esse vídeo aqui que a gente está fazendo, que é uma coisa muito importante. Então, assim, tá cada dia mais fácil. E tem também o vídeo aqui. Marca aí, vamos marcar em algum lugar aí na tela. Tem um vídeo falando sobre os vistos de trabalho. Então, assiste. Se você não sabe o que a gente está falando, assiste o videozinho, tá? Exatamente. Falta de informação não vai ser. Não vai ser. Pode ser falta de vontade, mas informação a gente está tentando trazer aqui, gente. Sim. Então a entrevista foi assim, a entrevista fluiu bastante, claro, perguntou das minhas experiências profissionais, foi um pouco técnica, em certa parte. Mas nada absurdo, tava tudo dentro do que você estava passando no currículo. Então, tava tudo dentro. Estudou o currículo, conseguiu conversar. Tudo certo, exatamente. Ótimo. Muito bom. E então eu já comecei, já fui na escola de novo, falei, olha, eu preciso de 4 semanas de férias, porque eu vou começar full time. Já era um outro período de renovação. Outro período de renovação, já era a minha última renovação. Que é o Vai ao Racha. A verdade é que eu tinha acabado de ir pro Brasil, então eu já tinha tirado as minhas férias nessa época. Eu não tinha férias disponíveis. Meu Deus. E eu não tinha outra chance, porque o meu visto estava vencendo. Sim. Então eu falei pra escola, olha, eu quero, a gente não pode fazer nada. Eu falei, então eu quero acabar meu curso. E aí eles falam, não estou recomendando pra ninguém. Se você quiser até cortar isso. Não. É uma situação que você viveu. É uma situação que eu vivi e que pra mim deu certo. Sim. Entendeu? Ela falou pra mim, olha... Quanto tempo faltava pra acabar seu visto? Faltava, pra acabar o meu visto, faltava 2 meses. E quanto tempo faltava de aula? 2 meses. 2 meses, porque eu tinha antecipado as minhas férias. Entendi. Entendeu? Então, assim, quando eu cheguei, falei, olha, eu preciso tirar férias, porque eu tenho um emprego da minha vida. E ela falou que não dava pra mim, então eu falei, tá, então acaba o meu curso. Mas então, quando você pediu pra cancelar, qual que era o seu attendance nessa época? Porque isso acaba, às vezes, né, sendo importante. O meu attendance era 75%. Então, ele já estava abaixo da média que a imigração pede, se eu não estou muito enganada, é 85%. Então, assim, mas eu não tinha outra opção, porque se eu só abandonasse o curso, o meu attendance ia só cair. Sim. E se eu parasse o curso ali, ele ia fechar o curso com 75%. Então, talvez foi a melhor decisão. Foi a melhor decisão. E ela falou pra mim que eu ia ser reportada pra imigração. E aí você já dá aquelas... porque eles avisam que você não tá mais estudando. Que não tá mais estudando, exatamente. Eu falei pra ela, olha, tudo bem então, mas eu não posso ficar mais, eu tenho que sair, eu preciso Porque trabalhar. Você tava querendo aplicar pra um visto de trabalho. Exato, aí eu tinha o meu medo do histórico da imigração. Quando ela me falou isso, eu pensei, nossa, e se ela reporta e isso vai me dar trabalhar na frente? Mas eu também já não tinha mais opção, eu segui o meu instinto e foi esse. Falei, tudo bem, pode me reportar então, mas eu quero cancelar. Meu último dia é sexta-feira. E na segunda eu já começava o meu trial. Então eu não tive descanso, eu não tive nada. Passei o final de semana me preparando. Pra começar a trabalhar. E nessa empresa, quando você começou o trial, eles exigiram de você algum curso, alguma coisa que eles falaram, olha, mas você tem que ter pra poder começar a trabalhar? Nada. Nada. E assim, é claro, gente, né? Eu já tinha experiência com AutoCAD, eu tinha uma pouca experiência com Revit. Mas eu descobri que lá na minha empresa eles não usam nada. A gente usa um aplicativo, um software que chama Nitro. Você já ouviu falar?
ele faz medidas em cima de um PDF. Ele é como se legal. fosse um Adobe, mas assim, ele consegue ainda tirar medidas ali dentro, entendeu? Então, se você recebe um projeto por PDF, Por e não tem PDF. as dimensões nele, o próprio programa já te passa. Sim, não, eu preciso de ter uma referência. Ah, E eu mostro no desenho a minha referência. E aí ele, a partir daquela referência que eu mostro pro software, eu já posso pegar todo o resto. pegar todo o resto. Entendi. Você precisa Então, de uma é isso referência que eu- por uma questão de É escala. uma questão de né? escala, exatamente. Bacana. Então não me exigiram nada. Assim, no começo eu lembro que eu comecei no meu primeiro dia, eu já tinha uns levantamentos para fazer, e assim, tudo no escalímetro. Porque, né, não tinha AutoCAD, não tinha nada, era projeto já em PDF. Então, assim, eu falei, tá, vamos lá então, né, voltar pro escalímetro. Pra Tempo era de histórica. escola, tempo de faculdade. Sim. E assim foi, eu fui fazendo os quantitativos e cada vez mais eu fui tendo mais responsabilidade, assim, dentro da empresa, eles foram me entregando mais uma coisinha ou outra. Fui aprendendo porque, assim, eu continuo aprendendo, eu sigo aprendendo, já tenho 1 ano de empresa e assim... Eu sempre tenho, eu repito o lema do meu chefe, né? Porque o meu chefe fala isso desde o primeiro dia de entrevista. Todo dia é um dia de aprendizado. Ele fala, every day is a school day. Exato. Então, não tem jeito, você sempre vai aprender. Sempre vai aprender. Então, assim, pra mim foi muita informação nessas 4 semanas, mas eu tentei me manter calma, porque já tinha aquela ansiedade de pensar no meu visto vencendo, em todo o processo de aplicação do meu visto de trabalho. O se que você eles já tinha aplicassem. passado antes também. Exato. Então, assim, aquela experiência ruim que eu tive, que estava aqui ainda, então eu tentava focar no trabalho. Eu falava, não, mas eu preciso agora mostrar que eu tô aqui para fazer. Sim. Porque eu preciso desse visto. Então, na 4ª semana, eu falei com o meu chefe, e eles, assim, calados, não falaram nada pra mim, aquela sensação, aquela ansiedade, me tratando como funcionária normal. Sim, só esquecendo de um detalhe. Só esquecendo de um detalhe muito importante, que era o meu visto. Cara, só me deixa ficar com a boa. Exato, sem o visto eu não fico. E então, eu falei com o meu chefe, eu lembro que na minha 3ª semana eu conversei com ele, e falei, olha, bem adiantada, né, mas muito ansiosa. Aí eu falei, então, tenho visto, aquela questão do visto, eu queria saber se você... Porque eu estava pensando, se ele falar pra mim que não vai, eu vou aproveitar esses 15 dias para arrumar outro lugar, vou usar essa experiência aqui. Sim. Eu preciso de encontrar um emprego que me dê um visto. Na minha área profissional, claro, né? Porque às vezes a gente também fica desesperado e quer pegar qualquer coisa. E não é assim. A gente tem que ter um mínimo de foco. Até porque se você pega qualquer coisa, a empresa te dá o visto, você tem que trabalhar com qualquer coisa por pelo menos 2 anos. Pelo menos 2 anos, exatamente. Então, imagina se é uma coisa que você não gosta. Não, tá certo. Então, conversei com ele e aí ele falou, olha, então a gente vai trocar uma ideia, eu e o Managing Director da minha empresa, ele e meu chefe. E assim, a gente dá a resposta na semana que vem. E essa semana que vem chegou e eles não me deram resposta. Segunda, não me deram resposta na terça e eu não queria ser a chata de ficar falando meu visto. Na 4ª-feira eu falei, olha, essa é a minha última semana, então eu queria saber de vocês, se vocês vão ir, eu tinha esquecido. Eu esqueci de falar com ele, espera se me dar 1 minuto. Vocês não estão entendendo como eles são. E é muito normal isso, né? É cultural. Eu já estava pensando assim, que ele já ia chegar na sexta e falar muito obrigada pelo seu trial, mas a gente não vai aplicar seu visto. Eu pensei, sacanagem, mas esperar pra me falar na sexta. Não, ele tinha esquecido. E é muito normal Muito deles. normal Eles são deles. assim. Porque eles não têm noção Da quão Exato. importante isso é pra gente. Por isso que eles não sabem as informações sobre o visto. Por isso que eles, tipo, não, pode deixar depois a gente ver. Sim. Porque eles não têm noção. E a gente fica aqui tendo o quê? Mini derrames. Cada segundo. Então, na 4ª-feira, ou na 5ª, não sei, o Managing Director ele me chamou e falou, olha, a gente vai aplicar seu visto, tá tudo certo, pode descer no RH. E assim, uma segunda coisa muito importante, documentos traduzidos e prontos. Sim. Gente, se vocês querem encontrar um emprego na área, tenham tudo pronto, para quando a empresa falar, tá aqui, vamos aplicar, a sua parte já tá totalmente pronta. Exato. Foi o que aconteceu comigo. Então, assim,
Quando eu desci no RH, eu já tinha minha pastinha com todos os documentos que eu sabia que precisava. Eu já tinha lido aquele site, aquele checklist da imigração todo, então eu já sabia tudo. Eu sabia até o que a empresa precisava. Não sabe que checklist ela tá falando? Vamos deixar Deixar aqui. aqui. Entendeu? Exatamente. A gente vai deixar as informações do vídeo. Vocês só tem que correr atrás. Sim. E aí foi quando a gente começou o processo. E eu queria que ela aplicasse para a empresa ser Trusted Partner, porque o visto agiliza bastante ali a gente agiliza 2 meses. São 11 semanas ou 12 de aplicação normal, um Trusted Partner 3 ou 4 semanas. Exato. Então, assim, é muita coisa. Corri na imigração, aí ela me falou, vou aplicar para ser Trusted Partner, e a gente vê provavelmente na semana que vem já tá tudo certo para aplicar o seu visto. Foram 2 semanas de outros mini infartos esperando a resposta da imigração para a empresa ser Trusted Partner. E aí, até que aconteceu, e nesse meio tempo eu corri na imigração, pedi uma extensão do meu visto de estudante, que já estava vencendo. Eles me deram uma extensão de 3 meses. Que época que foi isso? Foi em junho de 2019, e agora não tá acontecendo mais, né? Porque eles já não estão mais dando, estão recusando. Exato, e logo depois que aconteceu o meu, eu vi umas outras pessoas falando que precisaram, realmente eles estão recusando. Então, porém, se você conseguir aplicar o seu visto de trabalho dentro do seu visto é o tá ideal, tudo bem. Certo. Você não fique ilegal, porque você tá passando por um processo, tá? Então já fica a dica aí, Exatamente. porque foi o que me falaram quando eu fui na imigração também. Sim. Mas assim, gente, eu sempre bato numa tecla, assim, a gente tem sempre que o não a gente já tem. Tem sempre que correr atrás, não custa nada tentar. Por exemplo, eu não tinha appointment o dia que eu cheguei na imigração para fazer uma extensão, porque o próximo appointment era daí 2 meses. E eu não podia esperar isso, eu ia ficar ilegal aqui. Sim. E aí eu falei, não, eu vou lá. E aí eu falei, quer saber? Eu vou lá. E vou explicar. Fui numa sexta-feira, já perto de fechar. Expliquei pra menina lá na recepção. Falei, olha, ela falou, cadê seu appointment? Falei, não tem. Falei, olha, mas eu preciso, tá aqui, a gente acabou de aplicar. E aí ela falou, tá, vai lá dentro então e vê se eles vão fazer. Vai no último guichê. Fui no último guichê, ele não tava muito satisfeito comigo. Falou, cadê seu appointment? De novo, tava batendo nessa tecla. Eu falei, olha, não tenho. E aí ele falou, tá, tudo bem, tá aqui. Vai lá naquele jeito educado deles, que muitos têm aqui. Vai lá e faz a sua extensão. Já era meu guichê chamando e foi aí que tive minha extensão. Então, assim, corram atrás. Olha só, engenheiro, tudo que a Jéssica passou e ainda não conseguiu o tão esperado visto de trabalho. Não é fácil, e é o que a gente falou ali agora. Você vai receber vários nãos, mas não desista do seu sim. A Jéssica está mostrando que ela não desistiu. Essa parte 1 vai ficar por aqui, para vocês absorverem aí toda a lição. Não esquece do networking, que é muito importante. Então, se você ainda não faz parte da nossa comunidade do Telegram, entra lá, faz amizade, faz contatos, que isso vai te ajudar a conseguir se recolocar no mercado de trabalho. E também curte, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, para a gente poder interagir entre nós, tá bom? Tchau, tchau!